Então imagina que essa empresa chega para você e diz, olha, eu vou participar dessa licitação à luz da nova lei, assinei um contrato aqui, agora eu vou ter que fazer como? Eu tenho direito a reajuste, já tenho direito a repactuação? E você diz, espera aí, meu Deus, não faço a menor ideia, né? Então você precisa estar preparado para isso. Fez uma contratação direta sem respeitar os regramentos legais, todo mundo responde. A empresa contratada responde, mas também respondem os agentes públicos responsáveis pela contratação direta, pelo procedimento de dispensa, pelo procedimento de inexigibilidade. Então começa por aí. E aí, pessoal, vamos lá? A nova lei de licitações cria uma oportunidade para quem já atua com licitação, para quem já atua ao lado de órgãos e entidades públicas, para quem já atua ao lado de empresas que querem participar de procedimentos licitatórios e que participam, e para aqueles que querem agora começar a entrar no mercado de trabalho na área jurídica e querem se posicionar lá em cima como profissionais especialistas reconhecidos. Pouca gente conhece a nova lei. Pouca gente está preparado para conduzir essa mudança. A maioria vai ser conduzido por ela, tá? Então, se você quiser fazer parte desse grupo seleto de pessoas que vai conduzir a mudança, você vai ter que se comprometer, você vai ter que se dedicar. Se você decidir se comprometer e se dedicar, você vai, com certeza absoluta, conduzir essa mudança. E olha, quem vai agora começar a entender a nova lei precisa entender as regras de repactuação e reajuste trazidas pela nova lei. Repactuação e reajuste é um calo no sujeito que atua com licitações hoje. Não é difícil, como eu estava dizendo, primeiro, porque nós não temos grandes especialistas na matéria de uma quantidade muito grande, né? Nós temos, obviamente, grandes especialistas, mas são poucos. Com a nova lei, ainda fica mais restrita a quantidade de pessoas que estão posicionados como grandes especialistas e, além de tudo, além de serem grandes especialistas, eles são pessoas que estão atualizadíssimos e vão conseguir conduzir essa mudança. Então, preste atenção como isso é muito restrito. É um grupo de elite. E esse grupo de elite é que vai ser a referência daqui a 3, 4 anos, porque daqui a 2 anos a mudança vai ter que acontecer forçadamente. E quem conduzir a mudança vai ser referência de quem for conduzido por ela. Como eu disse, a maioria vai ser conduzido pela mudança. São poucos aqueles que vão se dedicar agora e vão conduzir essa mudança. A lei já está vigente, o Portal Nacional de Contratações já está vigente, cheio de licitação e contratos publicados lá. E pouca gente está preparado para fazer isso. Então, um gestor público chega para você e diz, e agora, eu preciso fazer uma repactuação de uma nova licitação, vou fazer o quê, né, nesse novo contrato? E você diz a ele, fique tranquilo, que eu tenho segurança para trabalhar esses contratos à luz da nova lei. Fique tranquilo, você vai, com certeza, estruturar essa atividade. Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre repactuação e reajuste. Então imagina que essa empresa chega para você e diz, olha, eu vou participar dessa licitação à luz da nova lei, assinei um contrato aqui, agora eu vou ter que fazer como? Eu tenho direito a reajuste, já tenho direito a repactuação? E você diz, espera aí, meu Deus, não faço a menor ideia, né? Então você precisa estar preparado para isso. Você precisa estar organizado para isso. Então essa empresa vai precisar de um advogado que possa auxiliá-lo, por exemplo, nessa repactuação e nesse reajuste. Se você não conseguir auxiliá-lo, ele vai ter que procurar um advogado que consiga, que entenda a nova lei de licitações e que consiga dar a ele segurança suficiente para isso. A mesma coisa, um prefeito que está querendo implantar a nova lei, porque ele já quer fazer dispensas com valores mais altos e assinar um contrato aí à luz da nova lei, porque o contrato de prestação de serviço continuado, por exemplo, pode ser firmado por 5 anos, prorrogáveis por mais 5. Ele quer aproveitar essa vantagem. Só que ele precisa entender as regras de reajuste, de repactuação, porque senão a empresa vai pedir, ele vai conceder, como é que vai funcionar isso? Você tem que ser o corpo técnico e jurídico que tem condição de dizer isso a ele. Então você diz, ó, eu tenho toda a condição de lhe dar esse suporte. Na nova lei, você não vai ter dificuldade nenhuma, porque eu vou lhe dizer como é que você vai fazer o reajuste, a repactuação, eu vou te trazer aqui minha proposta de consultoria. É isso que o mercado está esperando, é isso que as empresas estão esperando, que esses prefeitos estão esperando profissionais que digam que têm segurança e que têm condições de fazer com que eles atuem na nova lei.
Por exemplo, agora na nossa turma especialista reconhecida, as turmas 1 e 2, né, que a gente está juntos lá, é uma turma de 12 meses. A gente vai fazer uma oficina de atos normativos, para que ele possa levar ao município dele, olha, eu tenho aqui um modelo padrão de um ato normativo para pesquisa de preço, para a gente poder usar nesse município. Gente, é o sonho de todo gestor, de todo prefeito, ter um corpo jurídico que possa apresentar isso para ele, né? Então, acredite que essa é uma oportunidade de você se posicionar. Você que nunca teve uma oportunidade de fazer isso, e eu estou falando isso porque eu também nunca tive, né? Quando eu não tenho histórico de pessoas formadas em direito na minha família, eu nunca tive um grande escritório para entrar. Por isso eu optei por ser procurador da Fazenda Nacional, passei no meu concurso e depois eu decidi ir além. E comecei a estudar administrativo, que eu via que era uma matéria que tinham poucos grandes autores e poucos grandes professores. Hoje mais não, né? Mas assim, os clássicos eram contados. Então, é aproveitar a oportunidade. E é isso que eu estou dizendo a vocês. Essa é a oportunidade que a nova lei está dando para a gente. Vamos lá. Primeiro, quando a gente trata da Lei 14.133, repactuação e reajuste são modificados como coisas diferentes, né? Na lei anterior, eles tratam de uma forma só, reajuste e repactuação, embora as INs permitissem essa divisão no âmbito federal, nós não tínhamos uma regulamentação na Lei 8.666. Na 14.133, o reajuste e a repactuação são tratados de formas diferentes. O reajuste nada mais é do que essa alteração de valores ali, a revisão, né, dos valores, para, utilizando índices oficiais, conseguir estruturar valores que se adequem aos custos da contratação. O reajuste é utilizado para fins de custos com material. Então, esse aumento de custos com material gera um aumento de custos para a empresa contratada, e para que ela não fique com o prejuízo, essa empresa, então, terá o direito a requerer esse reajuste. Ele tem que ser requerido depois de 12 meses. Então, tem que respeitar aí o interregno no mínimo de 12 meses contados da proposta. Preste atenção para não confundir isso. Então, esse é o primeiro erro de uma empresa. Dizer, só posso depois da assinatura do contrato 12 meses, né? Você vai dizer, não, de jeito nenhum. A Lei 14.133 veio detalhar tudo isso. Você tem direito ao reajuste retroativo a 12 meses contados da proposta apresentada. Porque a proposta foi apresentada e nessa proposta se considerava os valores de material da data da proposta. Então, 12 meses após a data da proposta, ele pode pedir o reajuste se baseando em índices estabelecidos no próprio edital. Então, o próprio edital define os índices para ele se basear e ele, utilizando esses índices, pode pedir esse reajuste. A repactuação também se baseia em critérios definidos no próprio edital. Mas essa repactuação diz respeito ao custo de mão de obra. É muito utilizada nos contratos de prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra. É o nome que a gente usa para aqueles contratos de terceirização. Então, contratos com dedicação exclusiva de mão de obra. Pois é, esses contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, então você pensa aí vigilância, contrato de recepcionista, contínuo, carregador. Nesses contratos, além do acréscimo de custo com material, que costuma ser resolvido com o reajuste, né, que vai se valer de índices previamente estabelecidos no contrato, além disso, nesses contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, nós temos uma questão específica que é o aumento do custo com mão de obra. Então, ele faz uma proposta, tomando por base um piso salarial definido na Convenção Coletiva de Trabalho. E aqui está um pulo do gato, que a IN5 já previa isso. A IN regulamentava isso no âmbito federal, mas muitos estados e municípios nunca atentaram para esses detalhes. A nova lei de licitações, a Lei 14.133, ela regulamenta isso para todo mundo. Então ela diz assim, no caso da repactuação, também tem que respeitar o interregno mínimo de 1 ano, tá? Mas é o interregno mínimo de 1 ano contado da convenção coletiva de trabalho anterior que embasou a proposta. Pode ser que não tenha nem 6 meses de contrato. Vamos lá. Imagine que um contrato foi assinado com uma proposta apresentada em setembro. Proposta apresentada em setembro de 2021. Vamos dar esse exemplo aqui, 2021. E esse contrato foi assinado em outubro de 2021. Vai ser, né? Então assinou em outubro de 2021.
A proposta, no entanto, tomava por base a Convenção Coletiva de Trabalho vigente, que é uma convenção coletiva aprovada em março de 2021. Dados hipotéticos, tá? Então, a Convenção Coletiva de Trabalho daquela categoria previa um piso salarial e essa convenção coletiva é datada de março de 2021. O contrato, então, foi assinado em outubro de uma proposta apresentada em setembro. Em março de 2022, altera-se a Convenção Coletiva de Trabalho e o piso salarial da categoria sobe. Aí, essa empresa que não tem a assessoria de um especialista reconhecido diz, olha, só tenho 6 meses de contrato, vou ter que pagar esse empregado mais caro, o azar é meu. Ou então, a empresa é bem assessorada e o município que não é bem assessorado nega o pedido dela. Esse município não vai aceitar o que a empresa está pedindo, que é a repactuação, ela tem direito. O contrato foi celebrado em outubro, a proposta é de setembro, mas essa proposta se baseou num piso salarial da categoria de uma convenção coletiva de março. Então, em março do ano seguinte, que eu já tenho 12 meses da convenção coletiva anterior, que embasou a proposta que celebrou o contrato, essa repactuação, nasce esse direito de repactuação para a empresa. E aqui tem que tomar cuidado, porque se depois de nascer o direito à repactuação, a empresa não fizer nada, não pedir a repactuação, supõe aí que a empresa que você trabalha, ou que você pretende trabalhar, ela não pediu a repactuação em março. O ano virou. No outro mês de março, ela descobriu que não tinha pedido, resolveu pedir. Ela precluiu o direito à primeira repactuação. Porque chegou o direito à segunda, precluiu o direito à primeira. O advogado que deixou isso acontecer, já era. Ó, quando a gente trata de uma situação dessa, essa empresa vai começar a se livrar desse corpo jurídico que deixou acontecer essa preclusão, que gera um prejuízo para ela sem tamanho, e vai começar a procurar um corpo jurídico especializado. Alguém que diga, olha, fique tranquilo, porque o que você devia ter feito era esse pedido aqui, dessa forma, a sua data é essa, sua data base é essa. Ou seja, é isso que a empresa está buscando. Ela não está buscando alguém que está lá há muito tempo, que tem um título de especialização em direito público, uma especialização em licitações e contratos, e que deixa acontecer uma situação como essa. Porque especializações são acadêmicas. Você precisa mostrar a esses clientes que você tem condição técnica, prática, de conseguir conduzir a mudança no âmbito daquela entidade. Seja a empresa, seja o município. O município que a empresa pediu a repactuação em março, ele negou, não tem um ano. Aí mandado de segurança impetrado, depois responsabilização do gestor. Olha a confusão armada, porque esse gestor não tinha um corpo jurídico que conhecesse as regras. E aí você chega lá e se mostra como uma referência, como um especialista reconhecido. A repactuação é possível 12 meses após a data da convenção coletiva de trabalho que embasou a proposta. Então, o que eu disse, eu dei um exemplo de 6 meses, que eu disse assim, a proposta era de setembro de 2021, mas ela apresentou a proposta tomando por base uma convenção coletiva de trabalho de abril de 2021, ou de março, ou de fevereiro, enfim. Quando completar 12 meses da convenção coletiva de trabalho anterior, que embasou a proposta, ela tem direito a essa repactuação. Então, 12 meses após a convenção coletiva de trabalho, que tinha instituído o piso salarial, que justificou a proposta, já gera o direito à repactuação. Então, a ideia é de que o reajuste é possível 12 meses após a proposta e a repactuação, que diz respeito não a material, mas sim a mão de obra, 12 meses após a data da convenção coletiva de trabalho que embasou a proposta apresentada. Então, se a proposta apresentada foi apresentada em outubro, novembro, setembro, não me importa, mas ela tomou por base uma convenção coletiva de trabalho de março, em março do ano seguinte, 12 meses após a convenção coletiva de trabalho que embasou a proposta anterior, ele tem direito à repactuação. Valeu, galera. Eu vou falar de dispensa de licitação e os cuidados que um especialista reconhecido precisa ter na nova lei ao tratar da dispensa de licitação, né? Então, a gente precisa tomar alguns cuidados, porque a dispensa talvez seja o ponto mais sedutor da nova lei de licitações. Então, os gestores públicos, os prefeitos, está todo mundo querendo usar a nova lei de licitações primordialmente em razão
das novas regras de dispensa. E a gente vai conversar muito sobre a nova lei, a gente vai conversar muito sobre a forma, né, o caminho que você precisa percorrer para aproveitar a oportunidade que a nova lei de licitações traz. Porque é uma oportunidade incrível. A chance de você conseguir assumir o ponto de referência, a posição de referência em um determinado nicho na área jurídica, né? Querendo ou não, temos poucos especialistas na lei de licitações e contratos. A lei anterior já é um problema para muita gente, e na nova lei nós temos pouquíssimos que estão efetivamente atualizados. Quem estiver na frente, quem sair na frente, vai conduzir essa mudança, e é isso que eu estou propondo a vocês, tá? Então, para começar, quando a gente trata de dispensa e inexigibilidade, hoje eu quero falar especificamente de dispensa. A nova lei traz as regras de dispensa a partir do artigo 72. Então, o artigo 72 e 73 tratam do procedimento de contratação, né, para dispensa. Então, como é que funciona? É uma contratação direta, mas não é bem direta, né? Tem um procedimento a ser seguido. E o artigo 74 trata da inexigibilidade, os 75 e 76 tratam da dispensa de licitação. Sendo que o artigo 75 corresponde ao artigo 24 da lei anterior, que é aquele que trata da licitação dispensável, e o artigo 76 corresponde ao artigo 17 da lei anterior, que é aquele que trata da licitação dispensada, tá? Então, o raciocínio é basicamente esse. Quando a gente trata dessa situação de dispensa de licitação, a primeira hipótese de dispensa que chama a atenção de todo mundo é a dispensa de valor. Essa é a dispensa que os gestores públicos estão interessados em aplicar. Então, você que é um consultor jurídico, você que é um analista de licitação, você que está atuando na gestão dos órgãos, você precisa estar apto a passar segurança para o dirigente daquele órgão, né, o prefeito municipal. Você precisa passar segurança suficiente para que ele acredite que já pode utilizar a nova lei nessa dispensa. Porque todos estão querendo usar, né? Então, se ele tiver um corpo técnico, um corpo jurídico, que não consiga passar ele essa segurança, ele vai substituir esse corpo jurídico. Acredite, ele vai substituir esse corpo técnico, vai substituir esse pregoeiro, esse pessoal de contratos, porque não adianta eu ter um servidor comissionado que seja meu parente, mas que não me faça, não me torne impossível aproveitar as regras da nova lei de dispensa, né, com valores tão mais altos. Então, no fim das contas, a gente vai cada vez mais enxergar o gestor público precisando de pessoal técnico qualificado nessas nomeações, né? Isso vai fazer a diferença na sua vida, na sua carreira. Faz a diferença para o município, claro, mas faz a diferença na sua carreira. Você se torna referência ali naquela região. Você vai começar a compor o corpo técnico de mais de um ente, você vai começar a prestar consultoria jurídica para mais de um ente. Por quê? Porque todos querem saber como fazer a dispensa à luz da nova lei. Afinal de contas, os novos valores seduzem todo mundo. Enquanto a legislação anterior falava em 10% do convite, ou seja, até 33 mil para obras e até 17.600 para bens, a nova lei de licitações fala de dispensa de licitação para obras até 100 mil reais e para aquisição de bens e serviços até 50 mil reais. Tá? Então, até 100 mil reais para obras, até 50 mil reais para bens, é dispensável a licitação. São valores muito acima dos valores que já estavam sendo utilizados na legislação anterior. Então, está todo mundo seduzido por conseguir utilizar valores triplicados, né? Se eu posso utilizar valores triplicados, vou deixar de usar isso porque eu não tenho um corpo técnico e jurídico que esteja atualizado? Não faz sentido. Por quê? Porque a nova lei, da mesma forma que ela traz vantagens, ela exige regramentos. Então, hoje, o artigo 72, que trata do procedimento para dispensa ou para inexigibilidade, ele traz algumas exigências a mais, tá? Então, você precisa conseguir atender a essas exigências. Você precisa conseguir cumprir algumas regrinhas desse procedimento da contratação direta, se você quiser fazer essa contratação direta, tá? Então, você precisa passar para o gestor público que você tem
condição técnica de dar a ele segurança de utilizar essa nova lei de licitação e aproveitar esses valores. Você, que é advogado de uma empresa, precisa mostrar a essa empresa que você tem condição de auxiliá-la para participar dessas dispensas de licitação, inclusive as dispensas eletrônicas da IN 67, e não perder contratações com dispensa de obras até 100 mil. Então, é importante você enxergar como isso vai fazer a diferença para a empresa, para o órgão público e, consequentemente, para a carreira do profissional que conseguir gerar, conduzir essa mudança no âmbito dessa entidade, né? O que acontece? Hoje, o artigo 1º, o 73, eu vou começar logo por ele, que ele é o que mete medo. O artigo 73 diz assim: todo mundo, a empresa contratada e os agentes públicos responsáveis pela contratação direta, todos vão responder pelos danos decorrentes de uma contratação direta indevida. Então, fez uma contratação direta sem respeitar os regramentos legais, todo mundo responde. A empresa contratada responde, mas também respondem os agentes públicos responsáveis pela contratação direta, pelo procedimento de dispensa, pelo procedimento de inexigibilidade. Então, começa por aí, tá? Daí o artigo 72, ele vai trazendo quais são esses regramentos. E diz assim: para que haja uma contratação por dispensa ou inexigibilidade, o órgão demandante agora precisa elaborar um estudo técnico preliminar, quando for o caso, projeto básico ou projeto executivo. Então, quando for o caso, o projeto básico, executivo e estudo técnico preliminar. Não é obrigatória a elaboração de de estudo técnico preliminar, como ocorre no caso das licitações, tá? Na dispensa, a lei diz, quando for o caso, tem que fazer isso. Daí tem que fazer uma pesquisa de preço. Essa pesquisa de preço, no âmbito federal, vai ter que seguir a IN 65, os parâmetros da IN 65, né? Inclusive, a gente precisa ver como fazer essa normatização no âmbito dos estados e municípios. A turma de especialista reconhecida, a gente vai começar agora uma oficina para montar atos normativos. Eu quero ver se a gente consegue fazer aí minutas padrão de alguns atos normativos que vão ser importantes para os municípios e estados em geral. Então, estou combinando com a turma do especialista reconhecido, com a turma 1 e 2, e a gente vai começar essas oficinas, né, para que realmente esses profissionais possam conduzir a mudança no âmbito desse ente público municipal, para que ele faça a diferença ali naquele município, e isso faça com que ele faça a diferença na carreira dele, né? Imagina você ser o operador ali daquela condução de mudança, você elaborou o ato normativo, você teve uma minuta para apresentar para esse decreto do prefeito, enfim, você bota a sua carreira lá em cima, você alavanca de verdade a sua vida profissional. E é isso que a gente vai fazer, tá? Então, o que acontece? Quando a gente trata dessa normatização, é importante que você, além do estudo técnico preliminar, quando for o caso, faça a pesquisa de mercado, então. Daí, além dessa pesquisa de mercado, você vai ter que fazer uma justificativa da contratação direta, quais os dispositivos legais que justificam essa contratação por dispensa, por inexigibilidade. Você vai também ter que justificar a escolha do contratado. Então, você fez uma pesquisa de mercado para definir o valor base e depois você vai fazer uma nova pesquisa ou aproveitar a que você já fez para dizer por que você está escolhendo aquele sujeito. Tá? Então, você vai dizer por que escolheu aquele contratado para essa contratação por dispensa. Depois disso, você vai ter que verificar se esse contratado, olha que novidade, se ele cumpre os requisitos de habilitação. Então, se ele fosse licitar, ele seria habilitado? Ele cumpre os requisitos que seriam necessários a uma habilitação? Então, você vai ter que comprovar tudo isso. E depois você vai encaminhar para o gestor do órgão ratificar. Pessoal, tudo isso vai passar pela consultoria jurídica que vai emitir o parecer, tá? Então, preste atenção como isso é importante para você fazer uma dispensa nos moldes da nova lei. Imagine o prefeito do município que você atua como consultor jurídico querendo usar os novos valores de licitação, aproveitar essa oportunidade e você não conseguindo dar a ele a segurança necessária. Ou pior, dizendo a ele que já pode fazer e fazer usando as regras de dispensa que você conhece da lei anterior, gerando uma responsabilização para todo mundo depois, para ele, para você.
né? Então, esse é o momento, essa é a grande oportunidade de quem quer se tornar um especialista reconhecido. É o momento de você mostrar, seja para o órgão público, para a entidade pública, seja para aquela empresa que você atua ali dando consultoria jurídica, que você vai conseguir conduzir a mudança no âmbito dele. Ou seja, você vai conseguir fazer com que ele não perca nenhuma contratação, com que ele não perca as oportunidades da nova lei, né? Então, esse gestor vai dizer, mas eu tenho que ter um advogado público, né, um consultor jurídico, que consiga emitir um parecer sobre essa dispensa aqui, para eu conseguir usar os R$100.000, e você vai dizer, fique tranquilo, porque eu te dou esse respaldo. Eu tenho segurança para que você utilize a nova lei. Quem não fizer isso agora, gente, tá atrás, né? Ou você conduziu a mudança, ou você vai ser conduzido por ela depois. Você não vai ter mais opção de conduzir a mudança agora. Então, você precisa tomar cuidado para não perder essa oportunidade. Esse é o grande momento. E olha, você viu os detalhes que eu falei aqui desse procedimento. Então, você vai dizer, eu vou fazer o seguinte, vou correr para uma pós. Na verdade, a pós vai lhe dar todo o conteúdo teórico, acadêmico, debates acadêmicos, saber se isso viola o Pacto Federativo, exige isso dos municípios, enfim, é muito importante também. Mas agora que a gente está querendo aproveitar e eu estou querendo te mostrar que você tem uma oportunidade para posicionamento na sua vida profissional, você precisa de uma preparação e um estudo que lhe dê conteúdo prático. Um estudo em que você possa analisar aspectos práticos, analisar caso concreto, olhar ali, simular isso. Então é muito importante que você esteja disposto a se dedicar, a se comprometer e aproveitar essa oportunidade que surge com a nova lei de licitações. É uma oportunidade que não surge toda hora, tá? A lei anterior tem 30 anos, não tem, mas vai ter 30 anos em 2023, quando ela vai ser revogada. Então, talvez daqui a 30 anos haja uma nova oportunidade de posicionamento no mercado desse jeito. Talvez nem haja, né? Então, assim, é uma oportunidade que não acontece sempre. Aproveitem essa oportunidade. Sem dúvida nenhuma, se você conseguir aproveitar essa oportunidade agora, você conduz a mudança. Você mostra que você vai ser a referência nessa condução da nova lei de licitações. São muitos pequenos detalhes que a nova lei traz. É o dobro de quantidade de itens, né? A nova lei é o dobro da anterior, se você olhar a quantidade de artigos, incisos. Então, essa é uma oportunidade. Vamos juntos nessa? Contem comigo que a gente vai fazer isso juntos.